No primeiro tema de hoje, o deputado Daniel Silveira entrou com o pedido de suspensão de 9 ministros do Supremo Tribunal Federal. A suspensão é um processo utilizado para afastar de causa um juiz integrante do Ministério Público ou funcionário da Justiça sobre o qual haja uma desconfiança de parcialidade ou envolvimento com a causa, segundo o Conselho Nacional do Ministério Público. Daniel Silveira é réu em uma ação penal no Supremo. Vamos lá, começar com você, Rodrigo Constantino. Muito boa tarde. Eu pergunto a você, vamos afastar todos os 9 ministros? Boa tarde, William. Boa tarde a todos. Sim, pelo incrível que pareça, o pedido do deputado Daniel Silveira não é absurdo e eu achei curioso uma certa ala militante da imprensa destacar, por exemplo, que ele pediu a suspeição de todos os ministros não indicados por Bolsonaro, dando a entender que os suspeitos seriam os ministros indicados por Bolsonaro. Não, é que os outros ministros, não é porque eles foram indicados por Lula ou algo assim, é porque eles são parte interessada nesse processo. Afinal de contas, eles são as vítimas dos supostos ataques do deputado contra a instituição. Eles são, vamos lembrar, nesse inquérito inconstitucional, chamado de inquérito de fim do mundo, por um colega supremo, né? Eles são os juízes, os promotores, os réus, as vítimas, as testemunhas, eles são tudo nesse processo. Então é óbvio que há um problema aí de parcialidade. É óbvio que esses juízes são suspeitos para julgar o caso que envolve eles mesmos e o deputado que eles estão perseguindo, né, principalmente na figura do Alexandre de Moraes, mas com a cumplicidade, com a conivência do plenário, né, e não pode continuar dessa maneira. Há, sim, um problema de origem, um vício de origem, como eles gostam de falar para usar um eufemismo. Bom, vamos lá, Jorge Serrão, você acredita em perseguição? Olha, saudações, meus amigos e amados haters. Nesse caso específico do deputado federal Daniel Silveira, está bastante caracterizada essa hipótese da perseguição, sim. Ele foi pego como bode expiatório porque Daniel Silveira, desde o começo lá de trás, ele foi um dos mais aguerridos defensores da aprovação do voto impresso pela urna eletrônica para que fosse conferido 100% na própria sessão eleitoral. E esse comportamento, essa atitude dele, ele foi duro, muito duro na defesa dessa tese, que foi derrotada pela covardia parlamentar por pressão do judiciário. Isso o Daniel Silveira acabou pagando o pato. E aí foi pego, acabou exagerando naquele discurso que ele fez, daquela gravação que ele fez, falando mal do Supremo Tribunal Federal, e aí aproveitaram o gancho perfeito para detoná-lo. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, foi vergonhosa nessa decisão, porque ela atropelou, rasgou completamente o artigo 53 da Constituição, que garante ali a liberdade de expressão parlamentar, e Daniel Silveira agora é o grande alvo e é um alvo específico da força do Supremo Tribunal Federal. Então, quando ele entra arguindo a suspeição de 9 ministros, ele evoca para ele aquele princípio do pau que dá em Chico, também tem que dar em Francisco, ainda mais por uma questão de isonomia e de justiça. Ele corre risco, sim, de ser perseguido e de ser impedido de ser candidato nessa próxima eleição, caso seja condenado. Isso não é bom para nenhuma democracia. Fábio Piperno, a Procuradoria-Geral da República acusa Silveira de agredir verbalmente e proferir graves ameaças contra o ministro do STF, incitar animosidade entre as Forças Armadas e a Corte e estimular a tentativa de impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício do poder judiciário. Eu pergunto você, Piperno, Daniel Silveira está magoado porque colocaram a tornozeleira nele e aí ele agora, vamos suspender os 9 ministros e por que não suspender os 11? Quem que acusa o Daniel Silveira aí, William, que você leu aí? É a Procuradoria-Geral da República. Procuradoria-Geral da República. Então, veja, quem é Daniel Silveira? Daniel Silveira era um personagem quase que do submundo bolsonarista, né? Até que, naquele momento da campanha de 2018, ele passou, então, a ter momentos de fama naquela atitude, naquela ação pusilânime aí de rasgar lá uma placa, enfim, fictícia, tal, simbólica, né?
que tinha o nome da vereadora assassinada Marielle Franco. Então ele vai lá e faz enfim, aquela coisa toda, aquela imagem acaba se tornando célebre, aquela imagem acabou sendo publicada aí, enfim, em jornais, em portais, passou na televisão e, por sinal, olha só os personagens, né? Ele, o deputado Amorim, que acabou se elegendo deputado estadual, e atrás deles rindo, ali ao lado deles rindo, um certo Witzel, que se tornaria governador do Rio de Janeiro, que também era outra figura que teve aí seus 15 minutos de fama e agora certamente vai ter muito mais do que isso se resolvendo lá com a justiça. E aí Daniel Silveira, então, se torna uma celebridade bolsonarista, se elege com bastante facilidade, por sinal, e era mais um deputado do baixo clero, até que houve aquele fato lá da live que ele fazia, xingando os ministros lá do Supremo, falando bobagens lá sobre o Fachin, eu sonhei, dando uma surra, aquela coisa toda, e acabou sendo, então, preso. Mas, quando ele diz que há aí uma conspiração, né, dos ministros do Supremo contra ele e tal, a verdade, se isso fosse verdade, seria só uma parte da história, William. Porque não são apenas os 9. Ele poderia dizer o seguinte, os 9 mais os 364 parlamentares que acabaram dando aval à minha prisão. Porque houve isso também. Houve uma votação lá na Câmara e ele perdeu. Perdeu com 364 votos contrários. Aliás, para quem não sabe, para você derrubar um presidente, para que um presidente tenha o seu impeachment decretado, são necessários 343. Ele teve 21 votos a mais, 21 parlamentares a mais. Ou seja, então, quem sabe ele poderia estender esse pedido aí de cassação, de afastamento, ou sei lá do que se trata, aos 364 parlamentares que também votaram contra ele. Você falou em deputado do baixo clero e o Rodrigo Constantino levantou a mão. Eu acredito que seja por isso, né, Constantino? Até porque na política brasileira, baixo clero é uma expressão usada para designar parlamentares com pouca expressão na Câmara dos Deputados, movidos principalmente por interesses provincianos ou pessoais. É sobre esse assunto que você gostaria de fazer a observação? William, na verdade, nem era isso não. Isso também é um bom ponto, mas eu deixo a bola para o Marco Antônio. O que eu queria chamar a atenção é mostrar uma fala recente do ministro Barroso para a gente entender qual é o mindset, qual é a mentalidade vigente nesse Supremo que temos. Diz Barroso, é preciso não supervalorizar o inimigo, nós somos muito poderosos. Nós é que somos a democracia, nós é que somos os poderes do bem, nós é que ajudamos a empurrar a história na direção certa. O mal existe e é preciso enfrentá-lo, mas o mal não pode mais do que o bem. Isso é um discurso de um Messias ungido, que se considera um profeta e não passa de um militante disfarçado de juiz supremo, alguém que considera João de Deus alguém com poder transcendental, ou que considera Cesare Battisti, o terrorista comunista italiano, alguém inocente. Quer dizer, é essa mentalidade da turma que se acha do bem e que quer perseguir, empurrar a história e não proteger a Constituição, e que está usando desse arbítrio para perseguir o deputado bolsonarista. É disso que se trata. Eu vou concordar excepcionalmente com parte das críticas aí que o Constantino fez ao ministro Barroso, porque eu nunca falei isso aqui, mas o ministro Barroso é alguém de quem eu tenho, assim, também uma série de diferenças. Tá? Ele se acha, em alguns momentos, de fato, um messiânico. Ele que, aliás, foi mais um lavajatista nomeado, indicado ao Supremo pela Dilma. Isso está na conta da Dilma também. Agora, eu quero dizer o seguinte, o fato do ministro Barroso ter essa visão messiânica de mundo, e principalmente da corte da qual ele faz parte, não quer dizer que todos os outros, não vou dizer os 11, né, os outros 9 pensem como ele. Marco, antes de você falar, só um varzinho rápido aqui, que a indicação de Barroso ao Supremo, se foi público e notório, foi feita por duas pessoas muito poderosas. Um, João Roberto Marinho, das organizações Globo. E outro, um rapaz que agora está preso, chamado Sérgio Cabral Filho. Bom, eu gostaria de aproveitar o ensejo... Eu só estou na dúvida numa fala, antes de tudo, para a gente começar a entender. Eu quero saber quem é o bem e quem é o inimigo. Que ele falou. Alguém pode me dizer? Já que você falou... Marco Antônio, a palavra é sua. Constantino, você quer só... Não, eu só ia dizer que isso é realmente o problema. Esse é o perigo. Quando você começa a tratar adversários políticos como um inimigo a ser derrotado e extirpado,
Isso é uma visão totalitária de mundo muito perigosa. E qual é a referência que ele está fazendo, Constantino? Quem é o homem do bem e quem é o inimigo, para eu saber nesse jogo? Ele tem a postura de um jacobino, né? Os jacobinos achavam que eram justamente os representantes da justiça social. Ali começou toda essa porcaria que até hoje domina a esquerda no mundo, né? Essa visão revolucionária, redentora, messiânica, capaz de usar toda a violência do mundo porque está do lado do bem. Essa Quando você visão... aceita essas premissas, você flerta com o verdadeiro mal. Essa visão então, peraí, existia... Marco, deixa eu passar para o Marco, que ainda não fez uso da palavra. Marco, então se eu colocar uma capa em mim, eu sou um cara do bem. Se você... Boa tarde a todos, boa tarde, Constantino, William, a todos aqui do lado também. Olha, William, é o seguinte, é muito simples isso daí. O Constantino tem uma meta, né, pelo menos em termos de comunicação, de não normalizar a candidatura do Lula. Não é algo normal. E eu me filio a essa meta. Não é normal. Candidatura do Lula não é normal. Ok? Batman e Robin. Não é Batman e Robin. Não. É só uma questão de lucidez. Vamos brincar que é uma questão de lucidez. Agora, o mais importante de tudo, William, é a minha segunda meta que eu acho relevantíssima para o cenário político nacional. Conclamar todas as pessoas que vão votar no Senado a seguinte questão. Vamos promover o papel do Senado de expulsar um ministro do Supremo Tribunal Federal por meio do impeachment? Vamos fazer valer a Constituição e o papel que o Senado tem a cumprir? Essa tem que ser a pergunta.